Olá, queridos! Se você não é inscrito no canal, se inscreve e clica o sininho para receber todas as notificações do nosso canal. Nós temos abençoado a sua vida e queremos dizer que nesse mês de dezembro a promoção de Natal já começou para a plataforma cursos.pastorlobo.com. Curso Sangue nos Umbrais, Estágio de Guerra, Intercessão em Chama, Policlínica da Alma, Casa de Paz, Poder e Autoridade, todos eles na promoção com 85% de desconto, todos os cursos por R$ 45,00. Vai lá, digita o código de desconto Natal Êxodos, tudo junto, com letra maiúscula, e aproveite e um Feliz Natal. Agora dá um like e aproveita essa mensagem que vai ser uma benção. Fica com Deus. Olá, queridos, graça e paz, eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, pastor da Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. E eu estou aqui para responder as perguntas de todos vocês que mandam para a gente a respeito dessa área de batalha espiritual, guerra espiritual, intercessão, cura da alma. Nós temos esse canal, é um canal voltado apenas a responder essas questões que estão no coração do povo de Deus. Então você pode mandar para mim as perguntas. E a pergunta de hoje é: como eu devo começar o ministério de libertação? Essa é uma pergunta muito pertinente, porque essa é a razão pela qual Jesus ele vem à Terra e ele fala na primeira vez que ele lê um texto bíblico, na primeira vez que ele cita um texto bíblico no Novo Testamento, ou pelo menos que é revelado para a gente, depois de ele ter sido batizado no Jordão por João Batista, depois de ele ter sido tentado por 40 dias no deserto, ele entra numa sinagoga na cidade de Cafarnaum e ele lê Isaías 61:1, que diz: o Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, ele me ungiu para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos, para dar vista aos cegos e anunciar o ano do perdão. Então, quando a gente fala sobre libertação, esse é um assunto que atrai muita gente, guerra espiritual. Tem muita gente que diz: pastor, eu tenho um chamado para isso, eu gosto muito disso, mas muita gente, na verdade, é só gente curiosa, só gente interessada em ver o poder de Deus, mas muito pouco interessada em conhecer a Deus. A Bíblia diz que a primeira coisa que você deve entender na área de libertação é que a nossa luta não é contra pessoas. Se você entra em libertação achando que o problema são as pessoas, que a luta é contra um vizinho, contra um inimigo pessoal, contra um adversário no serviço, é contra alguém que te faz mal, você já começa errado. A nossa luta é contra principados, potestades, contra poderes das trevas nesse mundo tenebroso, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A nossa luta é uma luta espiritual. Eu quero ler com vocês um texto que está em Salmos 18, de 32 a 35, que fala sobre o emprego de armas de guerra espiritual. Diz assim: Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. O nosso Deus, ele ensina a gente para a guerra. Há uma ideia de que muita gente: não, eu me converti, Satanás está debaixo dos meus pés e eu vou partir para o ataque. Presta atenção nisso. Primeiro você deve aprender. O apóstolo Paulo ficou anos aprendendo no deserto de Damasco, antes de sair e ser o guerreiro que ele foi, aquele homem que disse que combateu o bom combate, ele terminou a carreira e guardou a fé. Primeiro passo que você deve dar, então, é saber que você vai lutar contra um ser espiritual. Jesus o chama de assassino em João 8,44. Deus diz que ele é homicida desde o princípio. Então você não deve brincar com as trevas e você deve saber que as trevas não poderão te tocar enquanto você permanecer em santidade. Portanto, não jogue fora a armadura que Deus te deu. Efésios capítulo 6, verso 11 diz: vistam toda a armadura de Deus, ou seja, ele não exclui nenhuma peça dela para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Se você ler com calma Efésios capítulo 6, a partir do verso 12, verso 13, a Bíblia vai falar sobre
o capacete da salvação, as botas da prontidão, do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinturão da verdade e o peitoral da justiça. São 6 elementos que você deve agregar na sua vida, e não é só uma armadura que você toma na hora que você vai orar por uma pessoa, na hora que você vai interceder por uma pessoa, ela deve estar permanentemente na sua vida, você não deve de maneira nenhuma tirar isso. Uma outra arma que você vai usar antes de você começar o Ministério de Libertação é o jejum e a oração. A única coisa que pode te fortalecer no combate é a oração. A oração é que permite que você não se torne sonolento quando a questão é a batalha espiritual. Jesus, ele diz para Pedro, você não consegue vigiar comigo nem uma hora? Olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é que fortalece a gente e deixa a gente apto para a gente estar vigiando. A Bíblia diz, quando o apóstolo Pedro escreve a sua carta, ele diz, olha, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando comunhão, buscando a quem possa devorar. Essa ideia de que você pode ir para a guerra apenas porque você se converteu, essa é uma ideia fantasiosa. Jesus, ele diz que nós vamos ter situações em que nós vamos encontrar algumas hierarquias espirituais. A Bíblia também chama de castas de demônios que só vão sair com jejum e oração. Então, o jejum, quando você se aplica ao jejum, você convida Deus para o teu campo de batalha como um aliado. Quando você ora, você se reveste do poder do céu. Esse ministério é um ministério para cristãos maduros. O ministério de libertação não é para inocentes, não é para iniciantes, não é para aqueles que são novos na fé, emotivos, pessoas sensíveis, medrosos e intimidados. Pessoas medrosas e intimidadas, a primeira coisa que ele vai dizer, eu não vou porque o diabo está me perseguindo. Não é nada disso. O homem que tem que estar pronto para o combate. É por isso que Deus, ele adestra as mãos para a guerra. Ele nos ensina para o combate. Esse é um ministério para cristãos maduros, curados e fiéis. Se você gosta de pecado, se afaste desse ministério. Se você não consegue vencer o pecado, se afaste desse ministério. Uma terceira questão é que esse ministério, na sua essência, ele não funciona de forma solitária. Aliás, pastores que andam sozinhos são pastores que acabam se machucando, acabam enfiando os pés pelas mãos. É necessário um quadro de conselheiros. Eu trabalho com um quadro de libertadores, eu não vou para a libertação sozinho. Jesus, que ensinou os seus discípulos, ele diz assim, no mínimo, vão de 2 em 2. O Ministério de Libertação, ele começa de 2 em 2. Então é você e o teu cônjuge. Eu trabalho muito com a minha esposa, mas eu não faço libertação sozinho. Por quê? Porque Jesus nos ensina a caminhar. Um vai trabalhar como libertador e o outro vai trabalhar sempre como intercessor, e vocês podem até trocar as posições. É necessário um investimento no treinamento e na vida dos intercessores. Esse time de intercessores que vai cobrir a vida do libertador, do Ministério de Intercessão, deve ser estabelecido. Tem um curso chamado Intercessão em Chamas. Esse é o curso que prepara o time, o escudo de oração na vida do Ministério de Libertação. Então, eu quando comecei, sem ter esse time, mas eu tinha um pastor que orava muito por mim, mas muito por mim. Então eu me sentia absolutamente protegido na minha tarefa de enfrentar as trevas. Eu me senti sempre muito debaixo de uma proteção e de uma cobertura espiritual. O ser humano, antes de ir para a guerra, ele precisa de cobertura, armadura e patente espiritual. Isso você só vai conseguir com um pastor que te dê cobertura, que te dê orações que cubra a tua vida. Toda pessoa que trabalha com você, que você levantar, ou se você for trabalhar, você deve ser de confiança do seu pastor e tem que ser um dia testado na batalha espiritual. Não tem jeito. Davi, ele vai lutar com um gigante e ele tinha sido testado, já tinha lutado com o urso e vencido, e tinha lutado com o leão e tinha vencido. Ele fala, eu enfrentei o urso-leão, o Deus que me livrou do urso-leão vai me livrar desse incircunciso filisteu. O nome disso é patente espiritual. E a armadura quem toma é você. Então, a pessoa, antes de começar, você não pode começar o ministério e terminar. Tem muita gente assim que dá aquele disparo, porque vai, começa, com 2, 3 meses, fala assim, eu não vou continuar mais. O ministério é algo que deve ser perene, deve ser perseverante, ele não deve acabar. Então, o ministro deve ser alguém com disposição
e também com disponibilidade. Por quê? Porque você pode ser alvo de fofocas, de acusações, de mentiras, de estresse, de cansaço espiritual e cansaço físico. Então você tem que se assentar e fazer contas e ver, é nisso que você quer trabalhar? Então as pessoas que têm o que a gente chama de maturidade, eles não vão se assustar na primeira ameaça, porque o diabo vai te ameaçar, vai chegar uma hora que você vai entrar no ministério, você vai repreender o espírito imundo, ele vai te xingar, ele vai dizer que vai te matar, é tudo mentira. Só que a gente que está maduro, a gente sabe que é mentira. A Bíblia diz que ele não pode nem me tocar. Mas tem pessoas que são infantis, que são despreparadas, que são, na verdade, não têm aquela experiência no teatro de operações de combate espiritual. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Então, ele deve esperar perseguição e rejeição. Jesus, ele veio libertar cativos e foi perseguido, foi rejeitado. Gente, Jesus diz, a Bíblia diz, vai dizer em Isaías 53, ele foi o mais rejeitado dos homens, homem de quem as pessoas viravam o rosto. Então, o ministro, o servo do Ministério de Libertação, ele precisa ser alguém que tem uma identidade muito bem formada, uma autoestima muito bem resolvida, uma alma absolutamente curada. Você deve colocar, em primeiro lugar, no teu ministério, um encontro com a verdade. Você não vai conseguir libertar ninguém sem a verdade. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tive um pastor que me discipulou, e antes de eu começar meu ministério, ele mora em outro estado, morava em São Paulo, ele falou assim, Lobo, duas coisas você vai precisar. Você vai precisar jejuar e orar. E você vai precisar ter uma vida de compromisso com a palavra de Deus. O espírito imundo, muitas vezes, ele fala coisas e ele sempre mente. Então, se você começar a acreditar nas mentiras do diabo e ignorar a palavra de Deus, você não vai ser bem sucedido no ministério de libertação e batalha espiritual. Então, aprofunde o seu conhecimento da palavra. Crie uma disciplina de leitura bíblica. Você deve se esforçar para ler pelo menos 4 capítulos da Bíblia todo dia, para que no primeiro ano do seu ministério você tenha lido a Bíblia inteira. Não vá para o combate sem conhecer a verdade, porque senão o inimigo, a primeira coisa que ele vai fazer é te enganar. E ele é mentiroso mesmo. Lembre-se que o segundo passo, a libertação só vai acontecer na vida de uma pessoa se ela conhecer Jesus. Tem muita gente que fala assim, pastor, ela quer a liberdade, mas não quer Jesus Cristo. Não tem jeito. Quando a Bíblia fala sobre isso, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, ele diz o seguinte, o espírito imundo ele sai do homem, ele anda por lugares áridos, ele busca repouso, ele não encontra, ele volta para a antiga casa, encontra ela limpa, vazia e adornada. E ela traz 7 piores. Uma pessoa que vai passar pelo processo de libertação, ela também tem que se comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. Eu sempre faço a pessoa confessar Jesus, mas depois ela tem que entrar onde? No ministério de discipulado. Então preste atenção nisso. Você vai ter que ter um compromisso com a sua igreja de pegar essas pessoas que você vai trabalhar e encaminhá-las para onde? Para o ministério de discipulado que vai levá-las ao batismo, que vai levá-las à reconciliação com Deus e à volta ao Senhor. Então, tem muita gente que quer ser liberta sem receber Jesus. Isso não vai acontecer. Você pode até expulsar o demônio, mas o demônio, um dia depois, 2 dias depois, meia hora depois, ele vai voltar para a vida da pessoa. Quer dizer, você expulsa o demônio, mas não liberta. O Deus desse século, a Bíblia chama assim, denuncia assim um dos nomes de Satanás, Deus com letra maiúscula, com letra minúscula, Deus deste século com letra minúscula, ele cega o entendimento. A pessoa, ela não consegue ter entendimento de Jesus. E aí que entra o papel de quem? Da intercessão. A intercessão, ela faz a guerra contra essas forças satânicas para que liberem a mente da pessoa. Eu vou libertar os cativos, eu sempre comigo tenho um intercessor, eu digo assim, ore por mim e me abençoe para que a autoridade de Cristo saia pela minha boca. Mas quando a gente encontra alguma resistência na mente da pessoa que está passando pelo processo de libertação, o intercessor trabalha o quê? Para retirar as cadeias, as fortalezas que estão na mente de uma pessoa. Quando você trabalhar com libertação, você vai ter que entender o seguinte, espíritos imundos, eles têm nomes
e tem funções. E eu quero dizer para você o seguinte, que esses nomes e funções, eles vão identificar a operação dele na vida de uma pessoa. Um espírito que se manifesta como João Caveira. Essa palavra caveira remete ao quê? Ao cemitério, à morte. Um espírito que se manifesta com o nome de Gira, ou de Pomba Gira, ou de Giramundo. Lembra que o diabo, ele gira em torno, ele anda ao derredor. Deus pergunta para Satanás, de onde você veio? De girar pela terra, de passear pela terra. Então, são espíritos imundos que buscam oportunidades de pecados, brechas espirituais na vida das pessoas. E são espíritos que são ligados à sensualidade. Então, o espírito imundo, ele opera na vida da pessoa para destruir a pessoa, para acabar, para arrasar. Ele vem senão para matar, roubar e destruir. Mas você precisa entender, quando você trabalha com o Ministério da Libertação, que é muito mais fácil quebrar o poder de um demônio, retirar a fortaleza do demônio, quando você identifica o nome. Jesus fez isso em Marcos 5, em Lucas 8, em Mateus 8, quando ele pergunta lá para aquele endemoniado de Gádara, qual o teu nome? Ele diz, meu nome é Legião. Então Jesus ordena que ele entre na manada de porcos. Né? Então, quando se fala sobre ministério de libertação, lembre disso. Você está libertando pessoas de um cativeiro, de uma prisão. Foi isso que Jesus fez. Ele falou, eu vim para libertar cativos. Demônios sempre vão buscar hospedeiros humanos. Pastor, ele pode entrar no animal? Ele só vai entrar no animal para disfarçar ou para fugir do juízo. Ele, na verdade, precisa de um corpo de um ser humano. E ele fica ali hospedado, como se fosse um parasita, né? A palavra parasita, ela significa aquele que come das sobras, aquele que come da comida, aquele que se aproveita da mesa, da comida dos outros. É isso que é um parasita. Então, o espírito imundo é como um piolho, ele é como um verme. Eles são aproveitadores, eles se alimentam de quê? De pecados, iniquidades, transgressões e desobediências da palavra de Deus. Isso você precisa entender. Ele não está ali porque ele quer, ele está ali porque ele é convidado. Um espírito imundo, após se instalar no corpo de uma pessoa, ele desenvolve doença, ele provoca uma série de danos, eles querem levar à morte, eles querem destruir um casamento, eles querem quebrar a relação entre o pai e o filho, eles querem ser abusadores, eles usam as pessoas para quê? Para destruírem com maldições, com palavras de maldição nesse sentido, a vida de filhos, as suas próprias vidas. Eles usam aquele corpo humano para o mal. É isso que você precisa entender. O Ministério de Libertação, ele trabalha contra um espírito que é identificado como um grande sedutor, como um grande tentador. A palavra tentação é ligada à sedução, né? Então, o espírito imundo, ele convence muitas vezes o seu hospedeiro, a sua vítima, aquela pessoa que está possuída pelo espírito imundo, às vezes ela nem sabe. Muitas vezes ela não sabe, muitas vezes ela não percebe, não sente, mas ele está ali escondido naquela pessoa. Ele convence a pessoa a convidar outros demônios para entrar. Essa pessoa é levada a fazer pactos no misticismo, na numerologia, na cabala, na adivinhação de búzios, de tarô, de runas. Ele faz a pessoa fazer pactos sem saber. Ele faz a pessoa, não, é uma brincadeira inocente, a chamada brincadeira do copo não é nada de brincadeira, do pêndulo, do compasso, nada disso é brincadeira. Na verdade, é o quê? É um convite que você faz para o espírito imundo adivinhar algo na tua vida, você está fazendo o quê? Um acordo espiritual. Você, sem saber, está assinando um termo de um pacto espiritual, que precisa ser quebrado. Agora, quando você começa o Ministério da Libertação, lembra disso. Toda vez que você vai em nome de Jesus. Jesus diz, em meu nome expulsarão demônios, purificarão os leprosos, curarão os enfermos. Você sempre vai em nome de Jesus e quando você expulsa,
um espírito imundo, ele pode rir, ele pode ameaçar, ele pode chorar, gritar, lutar, se auto-machucar, tentar machucar aquele que é o libertador, implorar, mentir. Você não deve negociar nada com ele, nada. Você sempre tem que ordenar. Agora, trabalhe com a mente da vítima. Para quê? Para que ela receba Jesus e para que ela possa viver uma vida de liberdade. Amém? Deus te abençoe. Espero que você seja muito feliz e profícuo naquilo que é o ministério que Deus deu para você. E se você tem uma vocação para o ministério de libertação, continua com a gente. Se você também não tem, continua com a gente. Nós temos muitas perguntas para responder. Continue mandando para a gente. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, deixe um like e compartilhe. Fica na paz.